Olavo de Carvalho, um dos pensadores mais polêmicos e odiados do Brasil. Ele já falava sobre esse cenário que estamos vendo hoje. Décadas antes, ele alertava que os Estados Unidos, longe de serem os donos do mundo, estavam sendo usados e destruídos por uma elite globalista. Essa elite, segundo ele, não queria fortalecer os Estados Unidos, queria justamente acabar com a sua soberania, sua cultura e seus valores, transformando aí o país em apenas mais uma peça de um sistema global controlado por outros poucos. Para Olavo, essa seria a nova ordem mundial, que hoje quem assume esse papel é o BRICS. Pois é, a nova ordem, ainda por Olavo, era um projeto real, com metas claras, executado por 3 grandes forças trabalhando juntas, mesmo que com discursos diferentes. Primeiro, os globalistas financeiros, que eram bancos internacionais, grandes corporações, organismos como a ONU e o Fórum Econômico Mundial, que eles juntos promoveriam o caos cultural, o relativismo moral e o enfraquecimento das fronteiras nacionais para facilitar o domínio econômico e social. O outro ponto que Olavo citava era a Rússia e a China, que ele via como o braço autoritário desse plano. E olha que era uma época que ninguém imaginava que essa aliança existiria. E esses dois buscariam substituir a influência americana por um novo império, baseado em ideias como eurasianismo, do filósofo russo Alexander Dugin. E o terceiro ponto é o islamismo radical. Sim, Olavo já falava que ele não agia sozinho, mas sim em parceria com essas potências, promovendo o terror e a desestabilização do Ocidente. Olavo ele não via os Estados Unidos como um vilão ou como esse tal imperialista que as pessoas desenham. Pelo contrário, ele via a América como a dos valores cristãos, da liberdade e da Constituição, como uma vítima que seria traída por esse globalismo. Políticos, bilionários e até setores do próprio governo americano iriam entregar o país para esse projeto globalista, dissolvendo a identidade do patriotismo local, aos poucos, usando o discurso de progresso. E é dentro desse cenário que surge o bloco BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com um discurso bonito de justiça global, de liberdade financeira, mas que, na visão de Olavo, funciona apenas como um presentão para as pessoas, o cavalo de Troia. Um verdadeiro instrumento de ataque à ordem ocidental liderada pelos Estados Unidos. E a questão toda é que, quando ele começou a falar sobre isso, o BRICS nem existia. A sigla ela só foi inventada em 2001 e o bloco só se formalizou mesmo em 2009. E mesmo assim, o Olavo já descrevia com precisão a articulação entre China e Rússia, o uso do terceiro mundo como massa de manobra e o plano de criar um novo sistema de poder mundial sem liberdade. Para ele, esses países não eram um grupo tentando equilibrar o sistema internacional, era uma aliança disfarçada. China e Rússia iriam formar um núcleo difícil. Para Olavo, a China estava agindo silenciosamente usando tecnologia, comércio e influência econômica para se infiltrar nos países e controlar suas estruturas, e a Rússia estava operando de forma mais direta, gerando crises, conflitos e desestabilização geopolítica. Juntos, esses dois criariam instituições próprias como um banco. E hoje temos aí o Banco do BRICS, que tenta substituir o FMI e reduzir a dependência do dólar. Enquanto isso, Brasil, Índia e África do Sul serviriam aí para dar uma imagem de pluralidade. Na prática, estariam apenas servindo aos interesses de Moscou e Pequim. No caso do Brasil, Olavo já alertava que o país seria usado como ponte para o avanço dessa influência na América Latina, algo que hoje está evidente nas ações do governo atual, alinhado ainda ao Foro de São Paulo, grupo aí político que atua como braço ideológico da agenda do BRICS no continente. Um dos principais alvos desse projeto global é o enfraquecimento dos Estados Unidos. Olavo lhe explicava que isso seria feito por dentro e por fora. Por dentro, promovendo divisões culturais, identitárias, raciais e políticas para desestabilizar o país e desgastar os seus valores nacionais, patriotas. Por fora, com acordos e alianças
que contornariam o dólar, isolariam os Estados Unidos economicamente e transfeririam o poder para blocos como os BRICS. Ele também alertava para o avanço das moedas digitais controladas por governos. E olha só, ele não estava nada desatualizado. Ferramentas também de vigilância total. A China já testa o Yuan digital e o Brasil está desenvolvendo o Drex, a moeda digital do Banco Central. Na teoria, é só um avanço tecnológico, mas na prática, pode permitir o rastreamento e o bloqueio de qualquer transação. Então, pode ser o início de um sistema onde o governo tem poder total sobre o dinheiro do cidadão. Pois é, essa era uma das maluquices de Olavo, que ele chamava de controle social automatizado, inspirado no modelo chinês. Lá, quem tem baixa pontuação social por criticar o governo ou atrasar contas, ou até se comportar de forma indesejada socialmente, perde direitos básicos. Não pode viajar de trem ou avião, não pode alugar determinados imóveis, matricular os filhos em boas escolas ou conseguir empréstimos. Durante muito tempo, o Olavo foi tratado aí como esse cara exagerado. A imprensa e parte da academia o ridicularizavam, mas hoje o que ele dizia está diante aí dos nossos olhos. O Banco do BRICS já existe desde 2014, a China e a Rússia já fazem comércio sem o dólar e o Drex já está em fase de testes no Brasil. O Foro de São Paulo continua expandindo seu poder político, alinhando a tudo que ele falava. Agora que as peças estão todas aí no tabuleiro, a pergunta não é mais se ele tinha razão. A pergunta é quanto tempo resta até que essa nova ordem se torne irreversível.